Você se sente perdido ao analisar uma placa eletrônica? Você não sabe nem por onde começar a localizar um defeito numa placa, num sistema eletrônico. Você olha para a placa eletrônica, isso aqui é um grande bicho de sete cabeças para você. Você fica totalmente desnorteado e sente até medo, insegurança ou qualquer sentimento parecido com esse. E inclusive pensa aí no Sente aí no fundo do seu coração que às vezes a eletrônica não é para você, porque a eletrônica é muito difícil, a eletrônica é muito complicado, e você fica totalmente desmotivado em ser faixa preta em eletrônica. Conta aqui para mim, gente. Conta aqui para mim no campo de comentários. Já aconteceu isso com você? Você já sentiu isso? Você já teve esse sentimento? Coloca eu já passei por isso aqui no campo de comentários, porque a grande questão, pessoal, é a seguinte, tá? Você não está sozinho. Você não é o único que já teve esse tipo de sentimento. Você não é a única pessoa que já teve esse problema. E esse problema acaba passando e acaba acontecendo com a maioria das pessoas que está começando no mundo da eletrônica. E depois que você aprende o passo a passo de como vencer este problema, vencer este desafio e enfrentar este desafio, isso vira o jogo no seu dia a dia. Mas o fato é o seguinte: para você conseguir realizar e conquistar esse sonho e saber o passo a passo do que você tem que fazer para não ficar mais perdido e começar a buscar os defeitos nas placas eletrônicas, fica até o final desta masterclass que está simplesmente show de bola. Beleza? Vamos nessa! É claro, galera, que fica um convite muito importante para vocês. Todos os links que vocês precisam acessar estarão nesta live. Estarão nesta masterclass. Links para você baixar e-books, links para você aprender eletrônica do zero. Então, fique ligado no chat, fique ligado na descrição do vídeo, fique ligado em comentário fixado, fica ligado. Porque clicando nos links aqui que vão aparecer para vocês, vocês poderão baixar os e-books Eletrônica Fácil, né? Então não deixe de acessar o nosso site cursoseletronicafácil.com.br, onde acessando o nosso site você vai poder ver o nosso treinamento completo para você aprender eletrônica do zero rumo à faixa preta. Você também aprender eletrônica digital e programação de Arduino. Então, se quer sair do zero rumo aos primeiros reparos de placa eletrônica, curso de Eletrônica Fácil. É o curso que vai te dar a base para você aprender com metodologia testada e comprovada por mais de 6 mil alunos, como começar a reparar suas primeiras placas eletrônicas começando do absoluto zero mesmo, tá? Eletrônica digital vai abrir a mente para você do que tem dentro da placa eletrônica para fazer o controle da placa, a gestão do funcionamento da placa através dos circuitos integrados digitais. Quando que manda zero, quando que manda um, quando que ativa, quando que desliga. Como é que funciona todo o algoritmo dentro das placas eletrônicas para que elas funcionem de forma show de bola? Em qualquer tipo de placa eletrônica, ar-condicionado, notebook, MacBook, celular, o que está por trás disso? Você vai aprender nesse curso, inclusive, programar o próprio Arduino para desenvolver seus próprios projetos de forma show de bola, tá? Curso de soldagem eletrônica, para você ser o mestre da soldagem. O braço direito de qualquer reparador de circuitos ou prototipador tem que saber soldar e soldar muito bem para não estragar a sua placa ou a placa do seu cliente. Como remover e restaurar resinas de silicone em placas eletrônicas de máquina de lavar, lava e seca, entre outras. Combo faixa preta sensacional. E tem os nossos e-books para você baixar aqui gratuitamente. Tudo aqui nos links da descrição do vídeo, chat, comentário fixado e muito mais, tá bom? Fechou? Enquanto eu vou dando foco aqui, gente, hoje nós vamos fazer uma aula um pouquinho diferente. Eu vou mudar o foco aqui, eu vou focar na placa eletrônica para ir falando aqui com vocês. Nós vamos também anotar, né, usar o nosso bloco de anotações para fazer aqui uma aula show de bola, tá bom? Mas coloca aqui para mim no chat se vocês estão me ouvindo bem. Como que tá o áudio, gente?
Como que tá o áudio? Vocês estão me ouvindo bem? O áudio tá legal? Vocês estão me ouvindo bem? O áudio tá bom? O vídeo tá bom? Conta aqui para mim. Enquanto eu vou mudando aqui o nosso layout. Conta aqui para mim se o áudio tá bom, se vocês estão me ouvindo bem. Depois que você falar para mim se o áudio tá bom, se vocês estão me ouvindo bem, eu preciso que você fale para mim de onde que você veio. De onde que você está assistindo esse vídeo aqui? É São Paulo? É Rio de Janeiro? É Alagoas? É Pernambuco? E aí? De onde que você está vendo essa Masterclass faixa preta aqui do professor Rodolfo? Conta aí para mim. Conta aí para mim. Eu quero saber mais sobre você. Você é a peça mais importante desta live aqui. Enquanto você vai falando, eu vou ajustando a câmera aqui para poder desenrolar a aula aí para vocês, tá bom? Combinado? Pode ser? A gente vai fazer uma aula diferente aqui hoje. Mas para isso, o professor Rodolfo precisa acessar aqui. Mudar a câmera aqui, ó. Beleza, muito bem. Aí a galera do Rio de Janeiro. E aí, Fabião? Como é que você tá, meu querido? Tudo tranquilo aí? Vamos que vamos para cima. Uma faixa preta, meu querido. Abraço, meu querido. Vamos para cima, tamo junto. Ó o Carlos aí de São Paulo. E aí, Carlão, tudo bem com você, meu querido? Vamos que vamos, tamo junto, Carlos. Vamos para cima, uma faixa preta, tamo junto. Vamos lá, quem mais aí tá ao vivaço, tá participando com a gente? Já vai falando aí, gente. E nós vamos passar aqui para vocês, então, um passo a passo muito bacana, para que vocês possam desbravar as placas eletrônicas e terem aí uma confiança show de bola para você começar a desvendar esse mundo maravilhoso. Tá bom? Tá todo mundo conseguindo? Vocês estão vendo a placa aí, gente? Todo mundo tá enxergando a placa eletrônica bem? Estão vendo a placa aí? Belezinha? Fala aí pro professor Rodolfo. Tô vendo a placa, professor. Tá ok. Vamos lá, vamos para cima. Aí, agora tem placa e tem bloco de notas. Muito bem. Forte abraço, Marcos. Tamo junto, tá? Vamos para cima. Conta comigo, gente. Vamos lá, ó. Então, para você que está aqui assistindo esse vídeo, gente, já aconteceu com você, e aí eu quero a sua participação no chat, tá? Eu vou perguntando, você vai respondendo aí, tá bom? Já aconteceu de você olhar para uma placa dessa daqui? Pode ser essa placa aqui, pode ser uma placa menor também. Então pode ser uma placa assim também, ó. Ó, uma placa de automação de portão também, tá bom? Essa aqui é uma placa de fonte chaveada de uma Smart TV, 42 polegadas. Essa daqui é uma placa de automação de portão. Essa daqui é uma Smart TV. Uma placa de Smart TV também, ó. De 32 polegadas, uma placa de fonte chaveada também. Perfeito? Uma Smart TV de 32 polegadas, certo? Beleza? Já aconteceu com vocês, gente, vocês olharem para uma placa dessa aqui e ficar totalmente perdido? Você ficar triste, motivado, você não saber nem por onde começar? Se sim, escreve aí. Já aconteceu, professor? Quero saber. Quero saber de você, se você já passou por isso. Conta aí para mim, se você já passou por isso. Escreve aí. Já aconteceu, professor? Vamos lá. Vamos para cima. Conta aí para o professor Rodolfo. O professor Rodolfo vai ouvir vocês. Ó, o Marcos já falou que já aconteceu. Perfeito. Quem mais? Já vai falando aí. Com certeza com o Carlos já aconteceu, com o Fábio já aconteceu também. E aí, gente, o professor Rodolfo vai trazer então aqui para vocês o passo a passo que vocês têm que aprender para que você não fique mais perdido, para que você não fique mais desmotivado, chateado, para que então você comece a buscar os defeitos nas placas eletrônicas de forma show de bola. Combinado? Vamos para cima? Se nós vamos para cima, escreve aí. Vamos para cima aí no chat. Escreve aí. Vamos para cima. Quero só ver quem está participando, quem está aqui com a gente. Vamos para cima, tá? Galera, quando você vai analisar uma placa eletrônica, ó, inclusive já pega o seu caderninho e já vai anotando também, tá? Ó.
O passo número 1, que é inevitável, gente, você que está começando no mundo da eletrônica, tá? É o seguinte: você precisa aprender a identificar os componentes eletrônicos. Não tem jeito, pessoal. Não tem jeito, tá? Quando você pega uma placa eletrônica, como essa aqui, que é uma fonte chaveada, e você precisa começar a achar o defeito aqui, a primeira coisa que você tem que fazer é uma inspeção visual, gente. A primeira coisa que você tem que fazer aqui é uma inspeção visual. O que significa inspeção visual? É você olhar para a placa eletrônica, gente, e ver aqui se existe alguma avaria, se existe algo quebrado, se existe algo estourado, se existe já alguma coisa aqui que vai dar indícios para vocês de algum setor e algum bloco da placa eletrônica que não está funcionando com sucesso. Então, a coisa mais desejada pelos eletrônicos quando olha para uma placa eletrônica, porque a gente não consegue enxergar elétron, gente. A gente não consegue enxergar circulação de elétron, a gente não consegue ver movimentação de elétron. Não tem jeito. Você não consegue. Diferente das outras áreas, então a galera que trabalha na mecânica, se tem alguma engrenagem, alguma polia, algum rolamento, se tem alguma peça com problema, você vai enxergar ali o problema mecânico no aspecto construtivo da peça. Se você trabalha em qualquer outra área que dependa de detalhes, os detalhes são físicos, você consegue enxergar facilmente, né? Agora, os elétrons estão circulando aqui. Os únicos caras que vão mostrar para nós se está funcionando ou não é através dos testes com multímetro e osciloscópio, né? Mas, para você localizar os defeitos inicialmente nas placas, os mais simples, que não são tão simples assim, mas são os mais simples, é você saber olhar para a placa eletrônica e fazer o quê, gente? Uma inspeção visual, tá? Então, olha só. Você vai olhar para a placa eletrônica e você precisa identificar os componentes eletrônicos que estão nessa placa. Então, pô, o que tem nessa placa aí? Então, você vai fazer uma inspeção visual. Já escreve aí no chat. Inspeção visual. Nessa inspeção visual, você vai tentar encontrar indícios de pontos na placa que podem indicar que ali está o defeito. Então, isso aqui que é componente estourado, componente trincado, componente torrado, carbonizado, trilhas rompidas, componentes que explodiram, aqui entra também animais que fizeram a placa entrar em curto. Quantas vezes já aconteceu, né, gente, de entrar, por exemplo, as pessoas duvidam disso, tá? Mas isso acontece. Isso acontece bastante, tá? Quando você tem, por exemplo, você tem uma fonte chaveada numa placa, por exemplo, nossa, placa de automação de portão acontece muito isso. Tá lá a placa de automação de portão, e aí entra algum inseto, algum animalzinho na vedação lá e encosta entre a alimentação positiva não, né? Da linha de entrada AC, que tá aqui, né? Ó. Cadê a linha de entrada AC aqui, ó? Tá aqui, por exemplo, aqui a fase neutro, né? Olha lá. Aqui, ó, fase neutro. E aí vem, por exemplo, uma lagartixa e encosta aqui nos polos, aqui, ó, dá um curto aqui, ó, gera uma explosão. Sai estourando tudo aqui, ó, uma lagartixa na placa eletrônica, formiga, aranha,
qualquer outro tipo de inseto, tá? Então, tudo isso, ó, por exemplo, olhando aqui nessa placa aqui, ó, o que já dá para perceber aqui, ó, na inspeção visual, ó? Que esse componente eletrônico aqui tá com um torrado aqui dentro, aqui, ó, teve uma explosão aqui, ó. Teve um arco elétrico aqui dentro, aqui, ó. Que componente que é esse aqui, gente? Já nada aí para mim no chat, aí no campo de comentários, ó. Dezenas de pessoas aí ao vivo. Quero ver a participação de vocês. Que componente eletrônico que é esse aqui? Já anota aí para mim no chat, aí no campo de comentários. Vamos que vamos. Tamo junto. Vamos para cima, arruma a faixa preta, tá? Então, meus queridos, o Maurício falou que já encontrou uma lagartixa na placa eletrônica. Bom demais. Olha a galera respondendo aí, fusível. Bom demais, meus queridos. Vamos que vamos. Tamo junto. Vamos para cima. Fusível, fusível, fusível. É isso aí, galera. Vamos para cima. Tamo junto, tá? Então, o que acontece, pessoal? Quando está na placa eletrônica e você olha essas questões aqui de encontrar, né, os componentes estourados, trincados, torrados, isso aqui ajuda muito a você analisar o sistema, né? Mas aí você vai precisar entender o quê? Quais componentes eletrônicos estão envolvidos neste problema? E aí, quem que faz parte desse problema aí? Não é verdade? Então, o problema, ele está na placa eletrônica. Existe um defeito na placa eletrônica. Isso aí é inevitável, né? Não é verdade? Mas e aí? Então, tá carbonizado esse trecho aqui da placa eletrônica. Quem que tá aqui? Putz, professor, eu nem sei que... Só de olhar aqui, eu nem sei quem são esses componentes na placa eletrônica. Eu não tenho nem ideia. Bom, então você precisa aprender a identificar os componentes eletrônicos nas placas. Então, você tem que bater o olho aqui na placa eletrônica e saber quem que é esse cara aqui, ó. Opa! Então, esse cara aqui, ó, tá no bloco lá que deu problema na placa, mas esse cara aqui, ó, ele tem aqui a inicial letra R e é um resistor. Opa, esse cara aqui, ó, tem a inicial C na placa e pelo encapsulamento é um capacitor. Opa, esse cara aqui, ó, começa aqui com C na placa e tem um encapsulamento de um capacitor eletrolítico. E esse cara aqui, ó, opa, esse cara aqui, ó, uma ponte retificadora de diodos. E esse cara aqui, ó, opa, esse cara aqui, ó, é um conjunto de indutores de um filtro de RFI ou EMI, perfeito? Ah, e esse cara aqui, quem que é esse cara aqui? Ó? Ah, um termistor, por exemplo, um NTC. Ah, esses aqui, capacitores. Ah, e esse aqui, fusível. E esse cara aqui, um ferrite, por exemplo, né, para eliminar ruídos de alta frequência. Ah, um conector. Diodos de alta potência, capacitores eletrolíticos, resistor, conector, indutor. Optoacoplador de 4 terminais, tipicamente um PC817. Diodos de chaveamento rápido, diodos Schottky. Transistor, TL431. Virou a placa. Quem tem aqui ó, as pluguinhas eletrônicas, né? Então, os resistores eletrônicos SMD, resistor SMD, diodo SMD, CI chaveador, jumper SMD. Circuito integrado, MOSFET, barra de pino, capacitor cerâmico. Perfeito? Então, você tem que ter a habilidade de você olhar para a placa eletrônica, gente. E aí, saber quem são esses componentes. Porque se vocês sabem quem são os componentes eletrônicos, é o primeiro passo para naquele bloco que está carbonizado, que está torrado, você tentar trocar aquele componente por um novo, para você começar a reabilitar a placa, para você começar a arrumar e começar a reparar a placa eletrônica. Se você não sabe nem quem está inserido naquele bloco ali, como é que você vai tentar arrumar de algum jeito? Você não vai conseguir. Então você precisa bater o olho na placa e saber os componentes eletrônicos que estão nela. Ah, é um transformador Chopper. Perfeito. Faz sentido isso aí para vocês, gente? Vocês têm que aprender a bater o olho nas coisas e saber quem está envolvido na placa. Quem que faz parte dessa sociedade eletrônica? Esse aqui é o passo número 1 para qualquer pessoa que se sente perdido.
Para você não ficar tão perdido assim, você precisa saber quem são esses componentes aqui. Se você sabe quem são os componentes eletrônicos, automaticamente você pode ir para o passo seguinte, que é o passo número 2. Mas antes de ir para o passo número 2, coloca aula top aqui no campo de comentários se você está gostando, se você está evoluindo, se você está crescendo de forma maravilhosa. Então, gente, vocês têm que bater o olho na placa e vocês têm que saber identificar os componentes eletrônicos, perfeito? Até porque, se é um circuito integrado, você vai ter que comprar um CI, você vai ter que dar especificação, você vai ter que buscar o datasheet, você vai ter que ler a documentação técnica do componente, você tem que saber qual que é a escala do multímetro que você vai usar para testar a placa eletrônica. Se você nem sabe quem que é o componente, como é que você vai para o próximo passo, que é saber testar o componente, entender o funcionamento dele? Você não consegue. Você não consegue. Então, esse é o primeiro passo para você não ficar perdido. É você saber identificar os componentes eletrônicos nas placas. Saber quem eles são. Para você poder ir avante. Perfeito? Faz sentido para vocês? Anota aí. Faz sentido no campo de comentários. Vamos que vamos. Tamo junto. Vamos para cima, tá? O passo número 2, gente. Passo número 2. Vamos lá. O passo 2 é você entender como os componentes funcionam e como testar os componentes com multímetro. Porque, gente, pensa o seguinte. Pensa aqui com o professor Rodolfo. Se você já sabe olhar para a placa eletrônica e você já sabe identificar os componentes que aqui estão, você já sabe identificar os componentes que estão? Então, ó, já estão olhando aqui, ó. Ah, já sei que é um capacitor, já sei que é um indutor, já sei que é um diodo de potência, um diodo Schottky. Tem um capacitor aqui, tem um conector, tem um diodo de alta velocidade, tem capacitor aqui, X, Y, tem indutor, tem ponte retificadora, tem uma porrada de componente SMD, transistor, etc. Se você já sabe quem são os componentes, você já pode buscar entender como eles funcionam e já sabe, então, como buscar, como testar os componentes com multímetro. E é aí que está o segredo. Porque cada placa eletrônica, os componentes eletrônicos, gente, eles são exatamente, ou na maioria das vezes, eles se repetem nas placas eletrônicas. Então, por exemplo, ó, né, professor, você é um grande mentiroso. Não é, gente, pelo amor de Deus, ó. Então, você, ó, bateu o olho aí nessa placa eletrônica aqui, ó. Aqui. O que tem aqui, ó? Conector de entrada. Tem conector de entrada aqui, belezinha. Aí aqui tinha, quem, né, estourar aqui, tem um ponte retificadora, tem fusível, tem varistor, tem filtro capacitivo com capacitor, tem NTC, tem CI chaveador, que é a parte da fonte chaveada, né, transformador Chopper, capacitor de estabilização de tensão, regulador de tensão, microcontroladores, que é a parte digital da placa. Perfeito? Aqui tem componentes diferentes, né, relés, por causa da interface que a placa de portão tem. Triac, então já apareceu um componente diferente que o Triac. Fusível. Botões, LEDs. Vários componentes SMD. Então, ó, capacitor eletrolítico para todo lado, indutor para todo lado. Os componentes eletrônicos, eles vão se repetindo, gente, nas placas eletrônicas. A partir do momento que você cria a base com o seu aprendizado baseado em uma placa eletrônica, toda essa base serve para as demais. E aí você já pode ir para o próximo nível, que é aprender como testar e entender como os componentes funcionam. E é por isso, gente, e com essa base e com esse passo a passo, que a gente criou o nosso querido curso de Eletrônica Fácil. Quando a gente criou o curso de Eletrônica Fácil para vocês, foi feito exatamente pensando em resolver esses problemas. Então, logo de cara, quando você entra dentro do curso de Eletrônica Fácil, logo no módulo 1, você já aprende sobre os resistores eletrônicos, que é o componente mais usado em toda e qualquer placa eletrônica. Tem resistor de forma inevitável. Vai estar lá o resistor. Ah, está lá o resistor? Então, o que você aprende aqui no módulo de resistor? Você aprende automaticamente, gente, a identificar os tipos dos resistores nas placas eletrônicas. Então, opa, bateu o olho lá. E aí, que resistor que é esse? 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 Como é que eu testo? Vamos aprender, vamos entender o funcionamento do resistor? Ah, estamos falando de resistor SMD. E aí, como é que funciona o resistor SMD?
E logo depois de você entender como funcionam os resistores, logo de cara, gente, já vem um bônus aqui dentro da plataforma do curso, que é o como você usar 100% do seu multímetro. E esse bônus de você usar 100% do seu multímetro é para que você aprenda a usar todas as escalas do seu multímetro para testar todos os componentes eletrônicos. Bem, meus queridos, então agora nós chegamos na etapa desse... Como é esse aqui, por exemplo, um HM282 ou ET282, né? Inclusive tem na nossa loja eletronicafácil.com.br, o link também está na descrição do vídeo, tá? Pô, você aprendeu então sobre o que é um resistor, aprendeu a identificar o resistor? O que você precisa fazer? Precisa aprender a testar, precisa entender como ele funciona. Esse é o próximo passo. Agora, como é que você vai testar um componente se você nem sabe quem que ele é? Você não sabe nem identificar. Estão entendendo, então, a questão, gente? Então, por isso que existe essa ordem dentro daqui da plataforma no curso de Eletrônica Fácil. Você aprende a identificar o componente, entender o funcionamento e logo após aprende como testar com o multímetro de forma maravilhosa. Esses testes aqui, gente, se chamam o quê? Testes a frio. Então já vamos aqui para o nosso bloco de notas. Ó, vamos lá, vamos para cima. Ó. Então, o próximo passo, gente, o que é? É você entender como os componentes funcionam e como testar os componentes com o multímetro. Então, você já sabe, nesse momento, quem são os componentes. Então, você pega pela inicial do componente na placa, pelo formato do componente, pelas características físicas do componente. Já sabe quem que ele é na placa. Já sabe quem que é. São resistores, são transistores, são, né? E pela inicial e por todo esse conjunto aqui. Aí você vai buscar o funcionamento. E depois de buscar o funcionamento, entender como que ele funciona, você vai para o famoso teste a frio. Ó. Existem dois tipos de teste nas placas eletrônicas, gente. Quais são os dois tipos de teste nas placas eletrônicas? Quem sabe dizer para mim? Quem sabe anotar aqui para mim no campo de comentários quais são os dois tipos de teste que a gente pode fazer nas placas eletrônicas? Anota aqui para mim no campo de comentários. Quais são os dois tipos de testes que a gente pode fazer nas placas eletrônicas? Anota aí. Enquanto isso, eu vou tomando uma aguinha aqui. E aí, quais são os dois tipos de teste nas placas eletrônicas, gente? Os dois tipos de teste nas placas eletrônicas são os testes a frio e teste a quente. Anota aí para mim no campo de comentários. Teste a frio e teste a quente. Teste com a placa energizada e teste com a placa desligada. Quando você está começando no mundo da eletrônica, quando você é um iniciante no mundo da eletrônica, e você olha para um bloco da placa eletrônica, você já viu um bloco avariado, um bloco que tem algo quebrado, algo que está trincado, algo que está explodido, você já consegue fazer naquele bloco os famosos testes a frio. Por quê? Porque ali você já tem indicado na placa qual que é o setor da placa que pode estar com problema. E aí, nesse caso, você pode usar o teste a frio. O que acontece, gente? Muitas pessoas acreditam que o jeito certo de você testar uma placa eletrônica, inclusive você pode falar se isso já aconteceu, se já pensou assim também. Não, o jeito certo de testar a placa eletrônica é pegar essa placa aqui, ó, pega um multímetro, testa esse componente. Pega um multímetro, testa esse componente. Pega um multímetro, testa esse componente. Pega um multímetro, testa esse SMD, esse resistor. Pega um multímetro, testa o capacitor. Pega um multímetro, testa o MOSFET. Pega um multímetro. E aí, se tem 2.000 componentes na placa eletrônica, se tem 2.000 componentes na placa, você vai testar os 2.000 componentes com multímetro. Você já pensou nisso, gente? Você já teve esse pensamento? Que é assim que você testa uma placa eletrônica? Não, se eu souber somente usar um multímetro, eu pego o multímetro, vou testar todos os componentes, sem exceção, na placa, e eu vou achar tudo aquilo que tem com defeito a partir do teste a frio com multímetro. Você já teve esse pensamento?
Já pensou assim? Anota aí, eu já pensei aqui no campo de comentários. Se você já pensou assim, se já teve esse pensamento. E se você achou que essa era a forma correta de testar as placas eletrônicas. Anota aí, eu já pensei isso. Anota aqui para mim no campo de comentários. Eu já pensei assim, ou eu já fiz isso. Se você ficou dias testando os componentes da placa eletrônica apenas com teste a frio, gente, anota aqui no campo de comentários. Então, muitas pessoas acreditam que esse é o jeito certo de você testar uma placa eletrônica. Não é verdade? Tá tudo bem. Eu também já passei por isso. Eu também já fiz isso. E eu também já fiz assim. Olha lá o Décio comentando aqui, ó. Eu já pensei assim, eu já fiz isso. Não é, Décio? Tamo junto, meu querido. Acontece com todo mundo, pessoal. Olha lá o José Ferreira. Eu já pensei assim. E tá tudo bem, galera. Faz parte. Tá bom? Só que o que acontece? Tá bom, aí sai de uma placa dessa daqui, ó, aí você vai para essa aqui, ó. O que está acontecendo com a quantidade de componentes eletrônicos aqui, gente, ó? Então aqui, ó, nessa placa aqui, tem, assim, em comparação com as outras, tem menos componentes, tá vendo? Ó. Aí sai dessa, vai para essa. Ó. Aí sai dessa, vai para essa. Aí tem placas muito maiores. Então é inviável você fazer teste a frio em todos os componentes da placa. É inviável, não dá para fazer isso. Não é assim que faz, não tem jeito. Não, pode, até pode, tá tudo bem. Você quer testar, quer desbravar, quer ir para cima, tá tudo bem. Vai fundo, só que você vai ficar muito tempo na placa. E vai ser difícil chegar numa conclusão. Por quê? Porque quando os componentes eletrônicos eles estão interligados na placa eletrônica, o que vai acontecer, gente? Quando os componentes eletrônicos estão interligados, eles interferem nas medições. Um acaba interferindo na medição do outro. Então, vou te dar um exemplo. Muitas vezes você vai testar um MOSFET na placa, e aí tem um MOSFET lá e tem resistor associado com ele, diodo associado com ele. E aí você testa entre os três terminais e começa a aparecer um monte de condução que você fala assim, não é possível, esse MOSFET está com fuga, esse MOSFET está queimado. E aí você vai, solta ele daqui, vai sair a pasta térmica aqui, você dessolda da placa, corre o risco de já você estragar a placa se não usar a técnica de soldagem e dessoldagem correta do Eletrônica Fácil, que inclusive a gente mostra aqui para vocês isso no módulo 2 do curso de Eletrônica Fácil. Então a gente mostra isso para vocês no módulo 2 aqui, ó, do curso de Eletrônica Fácil, como soldar e dessoldar muito bem. A gente mostra aqui. E também mostramos as técnicas muito mais show de bola ainda aqui no curso de soldagem e dessoldagem eletrônica. Aqui, ó. Por quê? O que aconteceu, gente? Por que existe esse curso aqui, tá? Soldagem e dessoldagem eletrônica. Porque muitos alunos, eles chegam para mim e falam assim, ó, professor, eu quero ver mais soldagem, eu quero ver mais produto, eu quero ver mais técnica, eu quero ver mais soldagem, mais dessoldagem, mais fluxo líquido, pastoso, Resinol, Soldatec, salva-chip, malha dessoldadora, sugador de solda. Eu quero ter erro zero na hora de soldar e dessoldar um componente da placa eletrônica. Daí você chegou na fase aqui de tirar o MOSFET da placa. Vai tirar o MOSFET da placa. Então você pegou lá, opa, vamos tirar o MOSFET da placa? Vamos tirar o MOSFET da placa. Aí você vai tirar o MOSFET da placa. E aí, anota aqui para mim no campo de comentários se você já passou por isso, tá, pessoal? Anota aqui para mim se já passou por isso. Já aconteceu de você tirar um componente da placa? Então você vai soldar um componente, acaba levantando a trilha da placa, acaba levantando a ilha de solda da placa. Ou você vai derreter a solda na placa, a solda não gruda nem na placa, nem no terminal do componente. A solda, automaticamente, você vai tentar derreter, ela não mistura, a solda fica empedrada na placa. Não, o José Ferreira anotou aqui, ó. Circuito integrado é o desafio. Pois é, eu concordo com você, José. Técnica da tentativa e erro. É ou não é, Newton? Não é verdade, meu querido? Então já aconteceu de você, na hora de tirar um componente da placa, dessoldar o componente da placa, a ilha, a trilha da placa levantar. E aí você, ao invés de fazer um servicinho com qualidade, um serviço faixa preta,
você ter ainda mais dificuldade de reparar a placa, você pode ter danificado ainda mais a placa do seu cliente ou a placa do sucata, ou a placa que está mexendo. Já aconteceu isso com você? Anota aqui para mim no campo de comentários. Já aconteceu. Quero ver. Anota aqui para mim no campo de comentários. Já aconteceu, professor. Anota aqui. Que eu quero saber mais sobre você. Eu quero saber dos problemas que você vem passando no dia a dia. Anota aqui para mim no campo de comentários. Vamos lá. Vamos que vamos. Vamos para cima, galera aí. Já aconteceu. Já aconteceu. Bom demais. Já aconteceu, professor. É isso aí, galera. Exatamente, tá? Então, foi criado o treinamento, gente. A galera falando aqui, ó, já aconteceu na placa de lava e seca, tá? Então, é por isso que a gente criou esse outro treinamento, que é o curso de soldagem e de soldagem eletrônica PTH, onde ele tem 12 horas de duração, gente. Tem 12 horas de carga horária, tá? E com as 12 horas de carga horária, você consegue com ele, então, ser muito mais faixa preta. Tem muito mais base na hora de soldar e dessoldar os componentes nas placas sem cometer erros, tá? Beleza? Então, por isso que existe esse treinamento, para te ajudar ainda mais a ser faixa preta na área. Então, pessoal, agora que você já sabe identificar os componentes, já sabe o funcionamento, como é que você aprende o funcionamento dos componentes eletrônicos? A gente explica o funcionamento de cada componente eletrônico para vocês no nosso querido curso de Eletrônica Fácil. Então, quer aprender sobre resistor? Módulo 1. Quer aprender sobre o nosso querido capacitor? Quer aprender sobre diodo? Quer aprender sobre circuito retificador, regulador de tensão? Quer aprender sobre estabilização de tensão, regulador fixo e variável, sobre circuito integrado? Quer aprender sobre amplificador operacional, sobre transistor? Quer aprender sobre MOSFET e outros componentes eletrônicos? Tem um módulo para cada um deles aqui no nosso querido curso de Eletrônica Fácil. Porque aí, automaticamente, pessoal, você está saindo da fase de identificar o componente, você sabe testar o componente eletrônico a frio, e esses testes de componente eletrônico a frio, você vai executar quando você bate o olho na placa e você vê a suspeita de um defeito na placa de uma forma super rápida. Você já pode pegar um multímetro aqui, opa, aqui, opa, já testei esse componente com defeito, esse. Você tira o componente da placa e confirma o mau funcionamento fora da placa. Porque existem, gente, dois tipos de análise. A primeira é na placa, a segunda é fora da placa. A suspeita, anota para mim no campo de comentários. A suspeita do defeito é com o componente testado na placa. A confirmação do defeito é com o componente eletrônico fora da placa. E aí, com o bloco analisado ali, avariado, você testa frio na placa, aí sim você pode testar, achar os defeitos, tirar o componente e começar a testar fora da placa. E é assim que você executa, então, o teste a frio. Fechou? Então, compreendendo a nota aula top aqui no campo de comentários. Vamos que vamos, tamo junto. Vamos para cima. E aí que você vai executar, então, o famoso teste a frio. Teste a frio, ó, anota no seu caderninho aí. Você vai executar quando, na inspeção visual, você já detectou alguma suspeita de defeito na placa. Defeito na placa. Não se aplica teste a frio em toda a placa. Ao menos que seja por curiosidade. Então, não se aplica teste a frio em toda a placa, a não ser que seja por curiosidade. Tá bom, gente? Tá entendido isso? Que mais aqui muito importante, ó, vocês saberem, tá? No teste a frio, muitos componentes podem induzir a interpretações. Muitos componentes podem induzir a interpretações erradas pelo fato de como eles estão interligados na placa. Então, os componentes, gente,
eles estão muitas das vezes interligados na placa de que jeito? Paralelo e misto. Quando os componentes estão associados, desta maneira, associados desta maneira, interferem e muito no teste dos outros. Então, é por isso, gente, que na maioria das vezes, quando você vai testar, se você está curtindo aí, anota a aula top no campo de comentários e vamos para cima, tá? É por isso que na maioria das vezes, quando você vai testar uma placa eletrônica, você só faz o teste a frio quando você já suspeita de um defeito em algum bloco em específico da placa, tá? Se não, você vai para outro tipo de teste. Você vai para outro tipo de teste na placa. Qual que é o tipo de teste, gente? Então, passo número 1, identificou. Passo número 2, você precisa entender como é que funciona o componente e testar com o multímetro a frio. Passo 3, teste a quente. O que é o teste a quente, gente? É o teste da placa com circuito energizado, alimentado por tensão e que irá gerar condução de corrente elétrica. E é esse teste, gente, que vai ser mais utilizado na placa eletrônica, tá? É o teste com a placa eletrônica energizada. E aí, para você fazer o teste na placa eletrônica com ela energizada, gente, você tem que dominar. Você tem que dominar o quê, gente? Primeiro, e aí, como é que eu faço esse teste na placa eletrônica com segurança? Como é que eu faço esse teste a quente na placa eletrônica sem estourar os componentes, sem queimar os componentes acidentalmente? Como é que eu faço o teste a quente energizando a placa aqui na rede e se tem um curto não gerando mais estouro na placa? Como é que eu faço para, com segurança, testar a placa e não danificar a placa? Como é que eu faço para testar a placa quente e não tomar choque elétrico? Então, são muito mais variáveis perigosas e que deixam as pessoas perdidas no teste a quente do que no teste a frio. Porque no teste a frio, você não consegue estragar ainda mais a placa. Você está testando ali com a inserção de energia e tensão do multímetro, que é muito baixinha. Quando você vai testar uma fonte chaveada a quente, você vai estar lidando aqui com, muitas das vezes, o quê? Até 300, 400 volts, um nível de tensão muito mais perigosa. Então, é por isso que você tem que seguir o quê? O passo a passo. Tem que usar uma lâmpada em série? Tem que usar lâmpada em série. Tem que estar usando seus EPIs? Tem que estar usando seus EPIs. Tem que usar o multímetro corretamente? Com certeza. Tem que usar o osciloscópio corretamente? Com certeza. E aí, a partir de como a tensão e a corrente vai fluir na placa eletrônica, é que você vai localizar qual bloco da placa é que definitivamente tem o defeito no seu funcionamento. E aí, o que você pode fazer? Né? Antes ainda de você testar a placa eletrônica, fazer o teste a quente com o nível de tensão da rede aqui no conector, o que você pode fazer? Você pode pegar uma fonte CC e injetar uma tensão CC com um nível muito mais baixo e analisar como que as quedas de tensão na placa eletrônica estão. Se a queda de tensão está ok, se existe uma fuga, se existe um curto, se o circuito está em aberto. E tudo isso você consegue testar a partir do quê? De uma inserção, de uma energização com a sua fonte de alimentação no teste a quente. E aí você consegue ver o mau funcionamento dos componentes com os componentes energizados. Só que isso necessita o quê? De muito mais técnica, muito mais conhecimento, muito mais apetrechos, equipamentos e ferramentas e expertise. E muito mais do que isso, para você fazer um teste a quente com qualidade, você precisa o quê? Você precisa, gente, entender como funciona as leis da eletrônica e eletricidade.
Então, muitas pessoas perguntam assim para mim, professor, mas por que tem aqui o módulo da lei de Ohm no seu curso? Por que tem o módulo da lei de Ohm? Aqui no módulo 9, aqui, ó. Então, por que tem o módulo da lei de Ohm? Olha lá, gente, ó. Então, por que você explica a lei de Ohm, gente? Na teoria, na simulação, na prática. Olha lá, ó. Ajustando fonte de alimentação. Calculando, medindo com o multímetro, olha lá. Por quê, gente? Porque, meus queridos, o fato é o seguinte. O que você tem que saber? Como é que você sabe se na placa tem 2 volts num componente, 1 volt, se circula 10 mA, X mA, se o componente está em curto, se está em aberto, se está dividindo tensão, se não está? É pela energização por diferença de potencial e pela forma com que a corrente elétrica vai circulando em cada um dos ramos, cada um dos trechos e cada um dos blocos da placa eletrônica. E qual que é a lei da eletrônica e eletricidade que explica quando que tem queda de tensão, quando que aumenta a corrente, quando que diminui corrente, quando que aumenta a resistência, quando que diminui a resistência? É a lei de Ohm. V é igual a R vezes I, a lei mais importante da eletrônica e da eletricidade, a lei de Ohm. Então, para você entender, para fazer sentido teste a quente, o que você precisa aprender? Lei de Ohm. E é por isso que no curso, aqui no módulo número 9, a gente explica a lei de Ohm, na teoria, na simulação e na prática. Mostra o triângulo matador da lei de Ohm. Ah, professor, eu quero aprender por que o componente aquece. Existe um efeito dentro dos componentes eletrônicos. Fala, galera do curso de eletrônica. Com muito cuidado, que é o famoso vou pegar o polo negativo do aquecimento. Tá bom? Vou colocar aqui, ó. Quantas vezes o elétron ele flui na placa? Vou posicionar aqui na nossa palha de aço. Vou pegar o polo positivo e vou colocar aqui na palha, aqui na entrada, bem aqui, para você ver o que acontece. Olha só. Lá na plataforma do curso para vocês. Olha lá que bacana, né? Aqui a gente está pegando. Olha só, pessoal. Então, quando a gente pega e coloca tensão elétrica, ó, vai circulando corrente elétrica. Alta corrente elétrica, alto aquecimento. Ó. E aí, quando você tem microfios, né? Veja, tá dando até alarme de estouro de escala aqui no nosso multímetro, tá bom? Então, quando você pega tensão elétrica, põe num condutor elétrico e passa por ele uma alta quantidade de corrente, olha só o efeito do aquecimento. Desculpa aí. Valeu, obrigado por avisar, Newton. Obrigado por avisar, cara. É que eu estava aqui explicando. Os dois professores estavam explicando ao mesmo tempo, tá? Fechou? Então é isso que acontece, ó. Quando você energiza a placa eletrônica, circulou corrente, gera aquecimento. E aí, quando você faz teste a quente em placa eletrônica, você precisa entender quando é que divide corrente. E é por isso que a gente dá base para vocês disso na prática. Muito bem, pessoal, vamos medir a tensão dos ramos agora. O ramo não sei para cá. Vai dar aproximadamente uns 30. Agora vai ter que acender o terceiro depois que eu posicionar no perímetro para que a corrente saia do fio do terceiro ramo, passe pelo amperímetro, passe no fio de saída. Que vai apresentar a lei das tensões de Kirchhoff. Que a gente vai mostrar para vocês na prática. Pessoal, então nós estamos... Quando que divide o quê, gente? Quando que divide tensão. Então, quando que fica corrente, quando que fica 1 volt num componente, quando que fica 2 volts num componente. Então, se abrir o circuito, o que acontece? Se entrar em curto-circuito, o que acontece? Quantos volts fica em cada componente? Então, é por isso que tem isso no curso. Então, o curso de Eletrônica Fácil, ele vai ensinando vocês, gente, a base do fantástico mundo da eletrônica. Por quê? É a base da eletrônica que vai ser usada tanto no teste a frio como no teste a quente, para você ficar preparado para daí então achar um defeito na placa. Senão você vai injetar 10 volts aqui, aí fica 2 volts aqui, 3 aqui, 5 aqui, e em 10 componentes fica X volt ali. Mas será que isso está bom? Será que isso está ruim? O que explica isso? O que explica isso são as leis de Ohm e leis de Kirchhoff, leis mais importantes da eletrônica e eletricidade. E é por isso que tem isso aqui no curso de Eletrônica Fácil para vocês. Para que vocês possam pegar e fazer um teste a quente de qualidade. Então, o teste a quente é o teste que você faz com a placa energizada. Só que para fazer isso aqui, você precisa dominar as leis de Ohm e Kirchhoff, que é o famoso
V é igual a R vezes I. E aí tem a lei da divisão de tensão, a lei da divisão de corrente também, tá? Precisa ter base, gente, senão você não sabe nem o que você está fazendo. E aí, só depois que você domina com segurança as estratégias, você domina os fundamentos da eletrônica, no passo número 4, é que você pode fazer o quê, gente? Usar estratégias de manutenção de placa. Aí sim. Aí você estará preparado para você começar aqui na placa eletrônica. Aí você vai estar preparado para aí sim, opa! E aí, como é que eu energizo aqui? Qual que é o passo a passo que eu tenho que fazer aqui, ó, nessa placa aqui, para daí eu achar o defeito? Para daí eu tirar o defeito da placa, para achar a massa podre eletrônica, para eu tirar o defeito. E aí? Agora sim. E aí, existem métodos de manutenção de placa. E dentro da plataforma do curso de Eletrônica Fácil, existem 3 formas de você achar defeito nas placas eletrônicas. Aqui no finalzinho do curso, professor, mas por que está no final do curso? Poxa vida, gente, está no final do curso porque não faz sentido você aprender manutenção de placa. Então, o que adianta eu aplicar o método Kelvin 4 pontas? Então, o que adianta você vir aqui, ó, vamos achar um curto na placa? Vamos achar um curto na placa, legal. Beleza, ó. Vamos lá. Vamos achar o curto na placa? Vamos. Fechou. Belezinha, ó. Beleza. Vamos pegar aqui, vamos aplicar um multímetro aqui. Beleza, vamos testar ali, vamos inserir tensão na placa, vamos energizar a placa, mas você não sabe quando é que divide tensão, quando é que divide corrente. Você não tem a mínima ideia se o que você está medindo está certo, se está errado, o que está acontecendo. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum você aprender manutenção antes de ter base de eletrônica. Então é por isso que no final do curso é que você aprende manutenção de placas. E lá no final do curso a gente explica para vocês 3 métodos de manutenção de placa, que são o método Kelvin 4 pontas para você localizar curto-circuito entre malha positiva e negativa nas placas, o Sparta, que é o método de como você achar defeitos em placas eletrônicas seguindo 6 passos super fáceis e show de bola, e o método I2+, que é o método que você vai usar para poder, numa placa eletrônica, fazer uma engenharia reversa no bloco da placa, para que no bloco da placa feita a engenharia reversa, você tire o esquema eletrônico daquele bloco, e tirando o esquema eletrônico daquele bloco, você vai entender com o esquema eletrônico daquele bloco na placa, como os componentes estão interligados, e entendendo como os componentes eletrônicos estão interligados, você vai poder, com os testes a frio e com os testes a quente, saber quantos volts tem que ficar em um, quantos volts tem que ficar em outro, quando que vai dividir tensão, quando que vai dividir corrente, e a partir das medições saber, então, se está funcionando, se está bom, se está ruim, se está com defeito. Então, com o I2+, você tira o esquema eletrônico da placa, ou do bloco da placa, para você poder testar com muito mais propriedade, sabendo o que está acontecendo no circuito. E quantos volts tem que ficar no componente, quantos volts tem que ficar no outro componente. E automaticamente você faz análise de esquema eletrônico, análise de circuito eletrônico, e com a base que você tem de eletrônica, você então determina se existe defeito ou não naquele bloco da placa. Mas tudo isso com base de eletrônica. Então, isso é o que o curso de Eletrônica Fácil entrega para vocês, gente. O curso de Eletrônica Fácil ele entrega para vocês um passo a passo, show de bola, de como você vai aprender eletrônica do zero, criar base e terminar o curso com 3 métodos de manutenção de placa eletrônica de forma show de bola. Sem pular etapas, aprendendo o que tem que ser aprendido para que você possa buscar faixa preta na área. Faz sentido, galera? Faz sentido para vocês criar essa base? Faz sentido para vocês aprender eletrônica do zero? Para vocês realizarem o sonho de vocês serem faixa preta no mundo da eletrônica? Se a resposta é sim, faz sentido, escreve aí, faz sentido. Escreve aí, faz sentido. Quero só ver quem está online aí. Escreve aí. Escreve aí, faz sentido. Se você curtiu essa aula, se a aula tá top, escreve aí, faz sentido. Se você gostaria de fazer o curso, escreve aí, quero fazer o curso.
quero ser faixa preta. Aí a galera escrevendo aí, faz sentido, pleno sentido. Um abraço pro Newton, pro Marcos, pro Fábio, para toda a galera que está participando, está aprendendo, está evoluindo, está crescendo de forma maravilhosa. Se faz sentido, gente, o professor Rodolfo, que aqui está, vai liberar para você alguns links e botões aqui embaixo. E você pode clicar e aproveitar 2 presentes. O professor Rodolfo vai te dar 2 presentes neste momento. Quem quer um presente? Quem quer um presente? Escreve aí, quero presente. Escreve aí, quero presente. Escreve aí, eu quero um presente, professor. Nota aí que o professor Rodolfo vai te dar 2 presentes show de bola. E é claro que o presente para você que está ao vivaço. Para você que está ao vivaço. Nota aí, quero presente, professor. Enquanto você vai falando quero presente, o professor Rodolfo vai mudar a câmera aqui, ó. Para você ver o professor Rodolfo que aqui está, que fez essa Masterclass com muito amor e carinho aqui para vocês. A galera aí, quero presente, quero presente, quero presente. Bom demais, Marcos. Bom demais, galera. Vamos para cima? Tamo junto? Bora buscar a faixa preta junto? Porque juntos somos mais fortes e chegamos mais longe sempre, tá? Ó, presente número 1. Vamos lá? Já já vai aparecer um link ou um botão para você clicar aqui, para você que está ao vivo, para você que está participando dessa Masterclass, aproveitar os presentes do professor Rodolfo para você ser faixa preta na área, tá? Apareceu algum botão aqui, em algum link vai aparecer aqui para você, ou no chat, ou comentário fixado, em algum lugar vai aparecer, tá? Vamos lá, então, ó, presente 1. Presente 1. Então, presente número 1 é o seguinte. Acessando o link ou o botão que vai aparecer aqui, algum lugar no chat e tal, você vai acessar o nosso curso eletronicafácil.com.br e aqui a gente tem 4 treinamentos. A formação faixa preta eletrônica fácil tem os 4 treinamentos, tá? Se você quer começar com o curso de eletrônica fácil, vai o presente número 1. Você vai acessar o link ou vai clicar no botão que vai aparecer, você vai acessar. Você vai clicar aqui, ó, quero mais informações. Aqui você vai ver tudo sobre o curso de eletrônica fácil, todos os módulos, sobre as avaliações dos nossos alunos, vai ver tudo e mais um pouco sobre os nossos treinamentos, tudo que você precisa saber sobre o curso está aqui. Fechou? E aí você vai, para fazer a inscrição no curso e para você ganhar o presentão do professor Rodolfo, você vai clicar aqui no botão Quero Ser Faixa Preta. Você vai anotar o seu nome, o seu e-mail e o seu telefone e vai clicar aqui em Enviar. Feito isso, meus queridos, você vai digitar na hora de fazer a sua inscrição. Gente, o curso de eletrônica fácil, ele custa R$ 796, tá? Então, neste momento, tá liberado um botão aqui embaixo, ó. Tá liberado um botão aqui embaixo. Ou também tem um link a gente tá mandando no chat aí para vocês, tá bom? Mas não cliquem ainda, tá? É só para ficar disponível para vocês, tá bom? Ó. Então, você vai usar o cupom de desconto, gente, chamado de Live 100. O curso de eletrônica fácil, ele custa R$ 796, gente. O curso de eletrônica fácil, ele custa R$ 796. R$ 796 reais. Mas você pode parcelar ele em 12 vezes de R$ 79. Ontem eu comprei uma pizza e uma Coca-Cola e paguei R$ 79. O que tem de errado com a pizza e a Coca-Cola? Nada, absolutamente nada. Mas o que eu quero dizer é que você pode investir esse valor por mês para você buscar a faixa preta no mundo da eletrônica partindo do zero. Se você economizar de um ladinho e investir no seu conhecimento, o bem mais precioso da vida da gente é o conhecimento. Então, se você investe no seu conhecimento,
Você vai poder comprar muito mais pizza, muito mais Coca-Cola e aprender a turbinar a sua casa com todas as realizações de sonho que você tem. Então, o que você faz? Ó? Quer aprender eletrônica do zero? Se tem dificuldade de encarar as placas, os circuitos, quer criar raiz, quer criar base, quer sair do zero e aprender de verdade a eletrônica? Com confiança, segurança e com o professor Rodolfo que está falando com você? Se faz sentido você ganhar esse presente, você clica aí no botão ou no link que está aparecendo aí e você vai digitar o cupom LIVE100. E clicando no cupom LIVE100, você vai ganhar R$100 de desconto para fazer o seu curso de eletrônica fácil. E aí, o curso de eletrônica fácil ele vai sair de R$ 796 por apenas R$ 696. É isso mesmo, gente. De R$ 796 por apenas R$ 696. Ou 12 vezes de R$ 69. Então você vai ganhar R$100 de desconto com o cupom LIVE100 para fazer esse curso show de bola, top de linha e sensacional. Mas não para por aí, tem o presente 2. O que é o presente 2, gente? O presente 2 são R$500 de desconto. Quem aí quer ganhar R$500 de desconto? Anota aí, eu quero. Eu quero R$500 de desconto, professor Rodolfo, pelo amor de Deus, eu quero esse presentão, faixa preta do Eletrônica Fácil, eu quero. Bom, se você quer os R$500 de desconto, tem uma excelente notícia para você, que é o seguinte, tá? Ó, aqui, ó, o Eduardo falou aqui, ó, eu quero. Galera bombando, eu quero, professor, eu quero. Eu quero os R$500 de desconto. Então, lembra da formação faixa preta Eletrônica Fácil que eu falei para vocês? Ó. Tá aparecendo um botão aqui embaixo agora, neste momento. Tá aparecendo um botão aqui embaixo. A gente tá mandando para vocês aqui no chat, neste momento, um link que eu só revelo para quem é VIP, para quem tá ao vivo, para quem tá comprometido em realmente ser faixa preta e ter a formação faixa preta Eletrônica Fácil, tá? A formação faixa preta Eletrônica Fácil, gente, tem tudo aquilo que você pode aprender para você sair do zero e ser especialista na área. Então tem o curso de Eletrônica Fácil, o curso que eu acabei de explicar para vocês sair do zero com uma faixa preta no mundo da eletrônica. Aprender tudo aquilo que eu já falei para vocês. Mais o curso de Eletrônica Digital e Arduino para iniciantes. Curso de Eletrônica Fácil custa R$ 796, R$800. Curso digital e Arduino custa R$ 597. R$600, já dá R$ 1.400 os dois, né? E aqui você aprende como funciona o cérebro, a gestão de funcionamento da placa eletrônica. Aprende até a criar seus próprios projetos com programação. Você entende os defeitos nível hard que acontecem nas placas eletrônicas com 6 digitais. Você aprende a soldar e dessoldar muito bem com o curso de soldagem e dessoldagem que custa R$300. Então, 800, 1.400, 1.700, mais o curso de como você remover e restaurar resinas de silicone em placas eletrônicas de máquina de lavar e lave-seca, que custa R$94 vitalício. Então, tudo aí fica mais ou menos uns R$1.800. O combo faixa preta com todos os cursos custa mais ou menos R$1.800. Mas se faz sentido para você ter a formação completa Eletrônica Fácil, para você aprender tudo com o professor Rodolfo, eu tenho algo muito melhor para você. E isso eu vou liberar para você que está aqui ao vivaço comigo. São R$500 de desconto. É isso mesmo. Nem sei se eu poderia estar fazendo isso, mas eu vou fazer. Eu vou fazer porque eu sei que tem muita gente que quer formação faixa preta. Eu vou fazer porque tem muita gente que quer aprender tudo com o professor Rodolfo, quer ser especialista na área, quer sair do zero, quer aprender tudo de forma show de bola. Bom, se fizer sentido para você ganhar os R$500 de desconto, o link já está disponível. Está aqui no chat. Nesse link, apenas nesse link, ou no botão que está aparecendo aqui, você vai ganhar R$500 de desconto. Esses R$500 de desconto é para você ter a formação faixa preta com todos os cursos de Eletrônica Fácil. Todos com acesso vitalício e em cada um deles tem 1 ano de suporte a dúvidas diretamente na plataforma do curso. Então, começa o curso de Eletrônica Fácil, fez, terminou. Só quando você começar o outro curso que começa a contar o suporte dele.
Então, se você levar um ano fazer o de eletrônica fácil, começou de digital, aí começa a contar o ano de suporte dele, depois o ano de suporte do outro curso. Então pode ficar tranquilo, você vai fazer no seu tempo livre, plataforma liberada 24 horas por dia, 7 dias por semana, e o curso, o combo faixa preta sai de 1.776 por apenas 1.276. 1.276. De 1.776 por apenas 1.276, ou parcelado em 12 vezes de 126 no seu cartão de crédito, com o cupom de desconto especial LIVE500, usado para o nosso querido combo faixa preta, gente. Exclusivamente R$500 de desconto no combo faixa preta, se fizer sentido para você ter a formação completa eletrônica fácil, com esse link especial da nossa live, que está o botão aqui embaixo, em algum lugar aqui, no chat, comentário fixado, descrição, em algum lugar, já está disponível para vocês. Bora para cima, porque juntos somos mais fortes e chegamos mais longe sempre. Mas não perde tempo. Por quê? Porque o cupom é válido até meia-noite. Apenas. Então, se o cupom é válido apenas até meia-noite, o que você tem que fazer? Você precisa tomar uma decisão. Por quê? Porque sonhos determinam o que a gente quer, mas são as nossas ações que determinam onde a gente vai chegar. Então, se você tem o sonho de ser faixa preta, se você tem o sonho de aprender eletrônica do zero, tem o sonho de ser um faixa preta, especialista em eletrônica, esse é o seu sonho. Para você tornar o seu sonho realidade, você precisa tomar uma ação, você precisa começar a fazer. E o mais difícil é começar, porque depois que você começa, vai para cima, você, aí você energiza, você se positiva, você vê qual que é a metodologia, você aprende, evolui, cresce, e aí a faixa preta tá logo ali. Aí você precisa começar agora, não deixar para depois. Que quem quer dá um jeito, quem não quer arruma, desculpa. E é na intensidade que mora o rompimento da sua limitação. Então, se você tem dificuldade, tá difícil, tá complicado, tá perdido, não consegue achar o defeito, não consegue evoluir na eletrônica, essa é a sua dificuldade. Para resolver esse problema, precisa ser intenso com metodologia. Vem para a família Eletrônica Fácil, ou com o cupom LIVE100 no curso de Eletrônica Fácil, ou no combo faixa preta, cupom LIVE500, fechou? Te vejo do outro lado. Quem curtiu essa aula, nota aí, aula top. Aula top, aula top, aula top, aula top, aula top aqui no campo de comentários. Vamos que vamos. Tamo junto. Eu vejo vocês numa próxima Masterclass. E é claro que para quem tomou a melhor decisão do mundo, vejo vocês na plataforma dos cursos Eletrônica Fácil. Fechou? Um abraço, galera. Amo vocês de coração. É um prazer imenso fazer a diferença na vida de vocês. Parabéns para você que tomou a melhor decisão do mundo, que é fazer parte da nossa família. Tamo junto, porque juntos somos mais fortes. E chegamos mais longe sempre. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E vamos para onde? Vamos para cima. Clicou no link. Até mais.